E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o João e a gente está começando agora a nossa semana 5. Nessa semana, eu queria começar relembrando uma coisa que a gente viu na semana 2 quando a gente falou de funções. A gente disse que se a gente quisesse produzir uma lista de vários pontos da nossa função, a gente poderia dar uma lista de entrada, aqui no nosso caso, uma lista de temperaturas. E aí, na nossa função, aqui no caso a viscosidade, a gente usaria a sintaxe list para converter os resultados numa lista de um map que ia passar de ponto a ponto, calculando a viscosidade para uma dada temperatura na nossa lista. E aí a gente viu que a gente poderia produzir uma lista com isso. Se a gente escrever viscosidade aqui, a gente vai ver uma lista de viscosidade calculada. Agora imagina que a gente, ao invés de querer calcular 5 pontos, a gente quer calcular 100. Aqui a gente tem um T mínimo e um T máximo, que dizem para a gente a faixa que a gente pode ir, para o ácido fluorídrico, é onde o modelo vale, é nessa faixa de temperatura. Então vamos imaginar que a gente quer 100 pontos ao invés de 5. Se a gente fosse fazer do método que a gente aprendeu na semana 2, a gente ia ter que escrever aqui muitos pontos, né? 290, não sei, 292, 294, assim por diante até chegar no 440. Isso ia dar um trabalho do caramba. Então, a gente pode usar uma palavra especial do Python para fazer essa lista automaticamente para a gente. A gente usa a palavra range. E a gente diz o valor inicial, aqui vamos colocar, por exemplo, 286. A gente coloca um valor máximo 472. E de quanto em quanto que a gente vai percorrer essa lista? O espaçamento dela, vamos dizer de 5 em 5. Então, a gente tem aqui o nosso range. Agora, para cada ponto criado aqui, a gente pode fazer a mesma coisa. A gente substitui essa lista aqui. Então, a gente joga ela fora. A gente passa viscosidade. E aqui, se a gente colocar aqui viscosidade de novo, ela gerou bastante pontos para a gente. Vamos supor que a gente está agora interessado em saber quais os pontos que estão aqui, né? Porque a gente percorreu de 5 em 5, mas eu não sei exatamente quais são as temperaturas que estão aqui. Se eu colocar aqui simplesmente TS, o que ele vai me mostrar é isso aqui. Range 286, 472, de 5 em 5. Então, para eu ver as temperaturas, eu posso usar a palavra especial list, que a gente viu lá na semana 2 também, quando a gente fazia esse map. Então, eu estou convertendo esse range numa list. E aqui eu vou ver as temperaturas que ele está usando. Beleza? Vamos falar mais um pouquinho sobre esse range, como ele funciona. Aqui eu já disse que esse é o valor inicial, esse é o valor final e essa é a passada. Mas nada me impede de eu escrever, por exemplo, isso aqui. Isso aqui é uma sintaxe válida para o range, mas olha o que acontece se a gente digitar list ts aqui. Ele vai do 0 até o nosso valor. Nota também que eu coloquei 472 aqui e ele só foi até o 471. Isso quer dizer que o valor máximo ele não está incluso. Ele não está incluso aqui. E aqui, por omitir o valor inicial, ele vai começar do 0. Se eu não colocar nenhum argumento para o valor inicial, ele vai começar do 0. E se eu não colocar nenhuma passada, ele vai usar a passada padrão 1. Então ele está vendo aqui que ele está indo de 1 em 1. Agora vamos colocar o nosso argumento aqui, 286. Então agora a gente tem um valor mínimo e um valor máximo. Se a gente vier aqui, ele vai percorrer a lista de novo, começando do nosso valor mínimo e indo até o nosso valor máximo. Mas ainda assim, ele está indo de 1 em 1. E aí, aqui eu personalizo a passada. E aí a gente chega no resultado que a gente tinha antes. Nota também que o range, nada me impede de usar ele ao contrário. Então, se por exemplo eu quisesse uma lista que começasse do máximo e terminasse no mínimo, a gente poderia fazer isso aqui. 472, 286. Mas aí na passada não pode ser de 5 em 5, porque se ele começa em 472 e ele tem que terminar em 286, ele não pode ir de 5 em 5 porque ele está indo para um número maior do que 472. Então ele tem que ir de menos 5 em menos 5. E aí a gente tem uma lista ao contrário. Agora, vamos colocar um nome para essa lista aqui. Temperaturas. E agora vamos trabalhar um pouco com ela. Para a gente acessar um elemento da lista, vamos supor, se a gente vier aqui e digitar temperaturas. Eu não estou interessado nessa lista inteira por agora. Eu estou interessado só no primeiro elemento dela.
O que eu faço para acessar esse número aqui, 472? Eu posso vir aqui e digitar 0. 0 ele vai me dar o primeiro elemento da lista. No Python e em muitas outras linguagens de programação, o primeiro elemento de uma lista é sempre o elemento 0. Então aqui o 0 ele me dá o 472. Se eu pedir o elemento 1, ele vai me dar o próximo, que é 467. O próximo vai ser 462 e assim por diante. Agora, eu não sei exatamente qual o último elemento da lista. Agora, eu não sei o tamanho da lista, então imagina eu chutar aqui um elemento 50. Eu não sei qual é o tamanho dela. Ele está dizendo aqui que passou do valor final, né? Eu estou tentando acessar um índice maior do que o número de valores que tem na lista. Então a lista tem menos do que 50 elementos. Eu posso vir aqui e tentar 40. Ainda não foi. Posso tentar 30. Ok, agora foi. Chegamos em algum lugar, estamos perto. A gente pode tentar 35. Vamos lá. Vamos no 39. Opa, já passou. Então, 38. Não. Aí, estamos no nosso último elemento. Então, a lista tem 38 elementos. Ela vai do 0 até o 37. Mas, poxa, imagina tentar adivinhar sempre assim. Sempre qual vai ser o último elemento dessa maneira. Isso não é muito prático. A gente pode chamar o elemento menos 1 para a gente achar o último elemento da lista. E aí ele vai achar o 287 para a gente. Se a gente quiser achar o penúltimo, a gente coloca menos 2. O antepenúltimo, menos 3 e assim por diante. Então, se você quiser ir do início para o final, você começa do 0. E se você quiser ir do final para o início, você começa do menos 1. Beleza? Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje, galera. Foi só uma revisão do que a gente fez na semana 2. E algumas maneiras mais interessantes da gente brincar com listas agora. A gente aprendeu algumas coisinhas sobre listas e manipulação delas. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera! Então, um abraço. Tchau, tchau.